Olá pessoal, vamos ver agora uma questão sobre consolidação. Vamos ver o slide aqui da FGV, Auditor Fiscal de Rondônia 2018. A Companhia 1 possui 80% de participação na Companhia 2. Em 31/12 de 2016, o balanço patrimonial das duas empresas eram os seguintes. Aqui ele vai mostrar ativos e o patrimônio líquido composto pelo capital. Ao final, ele vai dizer o seguinte: ainda aconteceram os fatos a seguir. Houve o que aqui? Compra de mercadorias em estoque e venda de mercadorias em estoque. Tanto de uma empresa para outra, da controlada vendendo para a controladora, como depois a controladora para terceiros. E por fim, ele vai querer saber o que? A opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado. Então vamos lá. A questão é o seguinte: demonstrações consolidadas nada mais são do que demonstrações do grupo econômico, ou seja, os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, as receitas e despesas e os fluxos de caixa da controladora e das suas controladas são vistos como se fosse uma única entidade econômica. A gente vai pegar essas demonstrações e vamos juntar tudo numa demonstração só. Assim, eu pego o balanço de todas elas, controlador e controladas, e junto num balanço só, como se aquilo fosse um único grupo econômico, uma única empresa. Então, fazendo aqui a resolução, vamos ver aqui. Bom, então a gente vai pegar, na técnica aqui, vai ser o quê? Vamos pegar todos os itens do balanço da Companhia 1, que é a controladora, e da Companhia 2, que é a controlada, e vamos fazer uma soma e depois ajustar. Ao final, porque esse balanço foi dado antes daquelas operações de compra e venda, então ao final a gente vai pegar as operações de compra e venda e vamos fazer os ajustes necessários. E no que compra e venda vai alterar o balanço? Bom, quando eu falo nessas operações mercantis, ela vai me gerar receitas e despesas e eu vou ter um lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo vai depois para o patrimônio líquido na conta lucros ou prejuízos acumulados, conforme o caso. Então é isso que a gente vai fazer. Então, iniciando aqui, vamos lá. A gente tem o caixa Companhia 1 zerado, Companhia 2 R$ 1.000, então no consolidado vai ser R$ 1.000. Os investimentos aqui, o que vai acontecer? A gente tem que entender investimentos da seguinte forma. Ó, investimento aqui da controladora, esse R$ 800, nada mais é do que a participação dela no patrimônio líquido das investidas, no caso aqui só a Companhia 2. Então ele vai ser o quê? Ele vai pegar a participação dele, que é 80%, vai aplicar no patrimônio líquido total da controlada e vai aparecer aqui. Então 80% do patrimônio líquido da Companhia 2, olha lá, o PL da Companhia 2 era R$ 1.000, então 80% corresponde aos 800. Só que na consolidação, eu vou colocar todos os ativos e todos os passivos da controlada junto aqui com a controladora, ou seja, vai formar o consolidado. Eu tenho que eliminar os investimentos, porque senão vai haver o quê? Vai haver uma duplicação da mesma informação. Eu vou estar contando duas vezes o patrimônio líquido da investida. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vou eliminar investimentos, esses 800, contra quem? Vou eliminá-lo contra o próprio patrimônio líquido da controlada, porque o que é o patrimônio líquido? É a diferença entre ativos e passivos. E os ativos e passivos da controlada já estão nas demonstrações consolidadas, né? Ou estarão. Então aqui a gente retira, vai fazer a eliminação dentro do patrimônio líquido da Companhia 2, dentro desses R$ 1.000. Falou, opa, mas peraí, mas vai sobrar 200. O que são esses 200? Na verdade, esses 200 vai ser a participação dos não controladores, porque a Companhia 1, a investidora, só tem 80% do PL da investida. Então, tirando os 80% que a gente eliminou, os R$ 800, vai sobrar 200, que é a participação dos não controladores. Então, ao fim, no consolidado, vai ter 200 do PL da controlada, que é a participação dos não controladores, e ainda os 1.300, que era o capital da controladora. Se a controladora tivesse 100% do capital da controlada, aí eu eliminaria o patrimônio líquido da controlada integralmente.
eliminaria os 1.000, mas aqui eu elimino 800 apenas porque ela tem 80% de participação. Vamos lá. E o que aconteceu aqui? O goodwill da controladora continua no consolidado. A única observação que eu faço aqui é a seguinte: no patrimônio não, na demonstração individual da controladora, esse goodwill vai aparecer junto com o investimento, ele faz parte do investimento, né? Lembrando, investimento é valor contábil e somado a mais-valia ou menos-valia, que é a diferença entre o valor justo e o valor contábil, e mais o goodwill, que é o quanto ele pagou a mais do que o patrimônio líquido a valor justo, da controlada. Quando a gente faz a consolidação, a gente viu que o investimento da controlada desaparece. E o goodwill continua, mas ele vai lá para o ativo intangível, tá? Então esse é um ponto importante a se observar, mas nessa questão ele não vai fazer nenhuma diferença, né? Bom, então o ativo total, 1.500. Bom, a gente fechou aqui, o ativo total 1.500. O lado direito, né, PL mais patrimônio líquido, também vai dar 1.500 no consolidado, só que o exercício não está completo. Por que não está completo? Porque faltam essas operações aqui. A companhia 2 comprou 10 unidades de estoque por R$100 cada uma à vista. Depois, essa companhia 2 vendeu para a companhia 1 por R$120 cada um a prazo. Ou seja, gerou uma receita na investida e custo da mercadoria vendida dela foi 100 e entrou 120 no estoque da investidora. Só que, espera aí, nós estamos falando de demonstração consolidada. O que vai acontecer? A gente enxerga como se fosse uma única empresa, aqui, uma única entidade. E quando eu estou dizendo assim que é uma única entidade, então eu só estou mudando o estoque de lugar. Quando eu mudo o estoque de lugar, sai lá do estoque da empresa e vai lá para a linha de produção, eu não tenho receita nem despesa, né? Eu posso ter até alguma movimentação dentro dos grupos do ativo, mas eu não tenho receita e despesa. Então a gente vai eliminar isso na consolidação. Numa questão tradicional, o que a gente faria numa situação normal? Aqui a gente ia pegar simplesmente, iria tirar, excluir a receita, 120 cada uma, né, da controlada, e eliminar o custo da mercadoria vendida, que estava 100. E o estoque que ia estar 120 na controladora, a gente tiraria essa diferença do estoque, os R$20. Ou seja, voltava a zero. A zero não, voltava o status inicial, né, que é o estoque de R$100. Mas aqui a gente não vai se preocupar, porque ele quer saber só o PL. Então nós vamos achar o lucro da operação aqui, e o lucro da operação a gente coloca depois dentro do PL, no consolidado lá na conta lucros acumulados, tá? Aqui no caso, o que a gente vai ter? Ó? O que interessa são só as operações do mundo externo. Então, esta operação aqui, que a companhia 1 vendeu 8 unidades a terceiros por R$150 cada uma, essa me gera uma receita. Tá? A receita de 150 vezes 8. E depois, qual que vai ser o CMV aqui? Não é a compra intragrupo, é a conta que registra o quê? O que aconteceu fora do grupo. E o que foi fora do grupo, a operação? Foi quando a controlada, a companhia 2, comprou essas 10 unidades a R$100 cada uma. Vamos ver lá o que aconteceu. Então, eu coloco essa observação aqui, ó, transações intragrupos são eliminadas na consolidação, que foi o que a gente viu aqui. O que vai acontecer então? A receita vai ser a venda, a terceira operação, que foi venda para o mundo externo. 8 unidades a R$150 vai dar R$1.200. Aí eu elimino o quê? O CMV, que é o custo da mercadoria vendida aqui, que vai ser o que foi o estoque comprado originalmente lá pela controlada, quando ela comprou de terceiros, que foi a R$100 cada um. R$800 vai me dar um lucro de R$400. Esse lucro de R$400 é o que a gente vai voltar aqui e colocar em lucros acumulados. Ou seja, vai aumentar o nosso PL em... Deixa eu apagar aqui para a gente ver melhor. A gente vai aumentar o nosso PL em R$400, né? Então vamos totalizar aqui um PL de R$1.900. Era R$1.300 o capital social inicial da investidora, mais 200 a participação dos não controladores, né, na controlada,
e esse lucro de 400 no exercício, 1.900, a gente chega à resposta, o PL consolidado é 1.900, tá? E aí eu falei assim, ó, esse exercício a gente usou a seguinte técnica, pegou primeiro o balanço antes das operações de compra e venda, depois fizemos as operações de compra e venda e fizemos o ajuste, tá? Mas em situações normais, você pega a operação toda e depois você faz a consolidação. Por que eu chamo a atenção nesse ponto? Eu fiz aqui a maneira mais rápida. Mas se alguém observar aqui, vai falar o seguinte, ô Alexandre, peraí, mas o ativo total aqui de R$ 1.500 não está batendo com o lado direito, passivo que era 0 mais PL 1.900, por que não está batendo? O balanço aqui está errado. Bom, se não fosse para resolver só a questão, né, que a gente já chegou aqui na resposta, se fosse para ver numa situação normal, o que eu falaria? Ó, o que aconteceu aqui no caixa? R$ 1.000 ele trocou caixa por estoque, né? Ele comprou 10 unidades a R$ 100 cada uma, controlado, então sairia o caixa, zeraria e apareceria R$ 1.000 nos estoques. Depois o que ela fez? Vendeu por 1.200 estoques que custaram 800, ou seja, a gente somaria aqui R$ 1.200 no caixa e iria subtrair o quê? R$ 800 no estoque. Ou seja, o ativo iria aumentar em R$ 400 e teríamos 1.500 mais 400, ativo de 1.900 e patrimônio líquido de 1.900, fechado o balanço, certo? Então, chegamos à resposta aqui que o PL consolidado, 1.900. Então, com base nas informações acima, assinale a opção que indica o valor do patrimônio líquido consolidado da companhia 1. O valor do patrimônio líquido consolidado, a gente viu, 1.900, alternativa D.